Pessoal, vamos para mais uma aula de eletrônica digital e hoje nós vamos ter uma introdução aos circuitos lógicos sequenciais que vão nos trazer uma grande diferença em relação ao que nós já conhecemos de eletrônica digital. Todos os circuitos que nós estudamos até o momento foram circuitos combinacionais. Nesses circuitos, o valor da saída depende só da combinação dos valores de entrada. Ou seja, quando a gente tinha lá um circuito lógico, por exemplo, o circuito de seleção do gato, a gente viu anteriormente, ele era um circuito onde a saída só dependia de como as entradas estão configuradas e mais nada. Só que os dispositivos digitais que a gente usa no nosso dia a dia hoje em dia, eles são compostos não só desse tipo de circuito, que são os circuitos combinacionais, como também de circuitos chamados circuitos sequenciais. E esses circuitos chamados sequenciais, eles têm uma diferença crucial, que é a saída desse circuito depende não só da configuração das entradas, mas também de quais foram os valores anteriores que já estiveram armazenados naquelas entradas, ou mesmo o valor anterior da própria saída do circuito. Portanto, um circuito sequencial, ele necessariamente tem que ter uma forma de lembrar o seu passado, ou seja, ele tem que ser capaz de ter memória. Então, o fator mais marcante aí que permitiu a construção de circuitos sequenciais, que por sinal são circuitos que desenvolvem praticamente toda a atividade digital moderna, todo tipo de microprocessador, todo tipo de calculadora, todo tipo de circuito um pouquinho mais avançado do que o que a gente viu até o momento, ele necessariamente precisa de alguma lógica sequencial para funcionar. Se tem um contador no circuito, contador é um tipo de circuito sequencial que a gente vai ver aí nas próximas aulas. Então nós precisamos de uma forma de criar uma memória. Então, para fazer memória, a gente vai continuar utilizando portas lógicas. E a gente pode utilizar as duas portas lógicas universais para desenvolver esse tipo de aplicação. Lembrando que as portas lógicas universais são as portas NOR e NAND. Essas duas portas, elas são chamadas assim porque elas têm a capacidade de simular qualquer uma das outras portas lógicas, desde que você combine várias portas NOR ou várias portas NAND. Aí no slide eu tenho uma porta NOR e agora eu tenho uma NOR e uma NAND. Vamos começar então a construir nosso primeiro circuito com capacidade de memória. Ele vai servir para armazenar 1 bit de informação. Vamos usar porta lógica NOR. Então, tá aqui a minha primeira porta lógica NOR e eu já coloquei ali um pino de entrada chamado R. O outro pino a gente vai ver daqui a pouco o que vai ser. E eu vou precisar de mais uma porta NOR. E dessa vez eu liguei um pino ali, chamei de S. E as duas saídas eu estou chamando de Q e Q barrado.
ou seja, necessariamente espera-se que a saída de uma das portas NOR seja o inverso da outra porta NOR, já que uma delas é barrada da mesma variável que a de cima. Então agora vem a principal diferença entre os circuitos que nós conhecíamos e esse novo circuito. Como a gente vai interligar essas duas portas lógicas? E aqui vem algo que talvez choque um pouco vocês que estão acostumados com circuitos combinacionais. É isso. Esse circuito, ele usa a saída Q barrado para se conectar com a entrada R e usa a saída de Q para se conectar com a entrada da porta lógica onde está o S. Ou seja, eu tenho aí uma realimentação, pois para que o meu circuito funcione, eu preciso de um Q que vai entrar na entrada ao lado da S e eu preciso de um Q barrado que vai entrar ao lado da R. Só que tudo isso depende do R e do S começar a funcionar. Então esse circuito ele tem algumas características que num primeiro momento podem parecer estranhas, só que vocês vão perceber que ele funciona bem para armazenar um bit de informação. Como? Vamos começar construindo a porta lógica, a tabela verdade desse conjunto aí de portas lógicas interligados, dessa forma um pouco estranha até o momento. Então, tabela verdade disso, eu vou começar com o conjunto de entradas da segunda linha aqui. R valendo 0 e S valendo 1. Vamos assumir que o circuito não teve alimentação e que as saídas estão em 0 e 0 no começo do processo. Então, R é 0, S é 1. Aqui está vindo 0 e lá também está vindo 0. Agora nós temos uma porta NOR. A tabela verdade da porta NOR é a da porta ON com a saída invertida. Portanto, 0 ou 0 dá 0. Inverte dá 1. Só que agora esse 1 substitui o nosso 0 que tínhamos aqui. Então, aqui não tem mais 0, tem 1. 1 ou 1 dá 1. Inverte dá 0. Portanto, vamos confirmar se esse circuito vai se estabilizar dessa forma. Esse 0 se propaga para cá. Aqui tinha 0. 0 ou 0, 1. Inverte, dá 0. Esse 0 embaixo, 0 ou 1, 0. É 1. Inverte, 0. Portanto, esse circuito se estabilizou. A gente pode repetir quantas vezes quiser e as saídas vão ficar as mesmas. R igual a 1 e S igual a 0. Desculpa. Q igual a 1
e Q barrado igual a 0. E a saída, Q barrado, 0. Então, vamos oficializar o resultado para a primeira linha, colocar aqui no slide, e vamos fazer a nossa segunda opção. Vamos continuar da onde estávamos, então. Nós estávamos no seguinte: 1 no Q e 0 no Q barrado. Então, aqui tinha 1, aqui tinha 0. Portanto, aqui tinha 0 e aqui tinha 1. Vamos pegar o nosso circuito e novamente fazer a avaliação dele. 0, ou o valor de R na terceira linha é 1. 0 ou 1. 1 inverte 0. Então, esse 1 vai virar 0. Que, portanto, vai fazer com que essa entrada vire 0. S já era 0. 0 ou 0. 0 inverte 1. Então, esse 0 virou 1. Esse 1 a gente propaga para cá de volta. Agora temos 1 ou 1. 1 inverte 0 na linha de cima. Então, o 0 não mudou. Traz para baixo, também não vai mudar o 1. Então, esse circuito se estabilizou dessa forma. 0 para a linha Q e 1 para Q barrado. Podemos tornar oficial esse resultado, mostrar no slide. Agora vem o fator interessante, que é o motivo pelo qual eu comecei esse circuito pela segunda linha e não pela primeira. Porque a primeira linha, ela tem uma característica especial que a gente vai conhecer agora. Vamos assumir que nós estávamos com as saídas 1 e 0, que é igual a 1. E vamos colocar 0 e 0 no R e no S. Agora, 0 propaga para cá, de baixo, e esse 1 propaga para cá, de cima. Vamos avaliar. 0 ou 0, 0 inverte 1. Então, esse 1 continua aqui embaixo, igual 1 ou 0, 1 inverte 0. Então, esse 0 continua igual e sobe. Quer dizer, então, que este circuito, quando ele está em 0 e 0, as saídas vão ser Q igual a 1 e Q barrado igual a 0? Não. Porque se a gente refizer a mesma análise, vou apagar tudo agora e começar de novo. Só que dessa vez, com o Q barrado igual a 1 e o Q igual a 0, percebam que este 1 vem para cima, este 0 vem para baixo. 0 ou 1, 1 inverte 0. 0 ou 0, 0 inverte 1. E ele continua assim para sempre. Conclusão. Esse nosso circuito trouxe a possibilidade de memorizar o último valor armazenado. Ou seja, ele literalmente não muda a saída quando as entradas são 0 e 0. Temos aqui um circuito capaz de lembrar o que estava na saída.
mesmo depois que eu coloco 0 nas duas entradas, ele fica com 1 ou em cima ou embaixo, ou no Q ou no Q barrado, dependendo de quem foi o último que eu defini. As entradas são chamadas de S e R porque uma delas é a entrada de set, setar, definir, e a outra a entrada de reset, resetar ou redefinir. Percebam que essa daqui, minha entrada set, quando ela é 1, a saída Q é 1. Ou seja, eu estou setando. E o contrário, quando o meu reset é 1, a saída Q é 0. Eu estou resetando. E eu sempre tenho o inverso no Q barrado. Agora, faltou ver o que acontece com a nossa última linha. A nossa última linha, ela é um caso especial, porque se a gente colocar 1 e 1, vamos considerar que as nossas entradas eram 1 e 0. Vamos ver o que acontece. 0 vem para cá e o 1 desce. 1 ou 0, 1 inverte 0. Então aqui vira 0. 1 ou 0, 1 inverte 0. Percebam que aqui é 0, então isso aqui não vai mudar. E percebam que aqui é 0, então isso aqui também de novo não vai mudar. Ou seja, nessa combinação, nós temos que Q é igual a 0 e Q barrado também é igual a 0. O problema é que isso não faz sentido do ponto de vista lógico, porque Q não pode ser o mesmo que o inverso de Q. Então, essa combinação 1 e 1 para este circuito é a chamada combinação ilegal. A gente não pode utilizar a combinação 1 para reset e 1 para set nesse circuito, até porque isso significa que a gente está tentando setar o circuito e resetar o circuito ao mesmo tempo, o que não faz sentido. Ou a gente seta ou a gente reseta, já que as duas tarefas são opostas uma da outra. Por isso que ele não funciona e essa é chamada combinação ilegal. Esse circuito que a gente acabou de conhecer, que armazena um bit de informação, ele tem um nome, que é o latch RS, e no nosso caso ele utiliza portas NOR. Não é o único. Como a gente viu antes, dá para fazer o mesmo tipo de circuito com portas NAND. E aí, em vez de duas portas NOR, a gente usaria duas portas NAND. Só que, ao fazer um latch com duas portas NAND, nós acabamos tendo algumas diferenças. Basicamente, o circuito vai meio que funcionar ao contrário. Ele vai setar quando S for 0 e resetar quando R for 0. Vamos ver então este circuito. Tá aqui o latch RS NAND. Eu não vou entrar em detalhes linha por linha dessa vez. Se alguém quiser, avalia como eu fiz com o latch NOR e tenta fazer com o NAND. Senão a gente não vai ter tempo. E o que vai acontecer no latch RS NAND é o seguinte. Como ele seta quando R é 1 e S é 0, e reseta quando R é 0 e S é 1, então a situação estável dele é quando os dois forem 1, já que é o 0 que é o fator que define se ele vai setar ou resetar. E a situação ilegal é quando os dois forem 0. Esse circuito, tanto esse quanto o outro que eu acabei de mostrar,
eles têm uma simbologia que daqui para frente a gente vai usar quando a gente precisar falar de um latch RS, para simplificar a nossa vida. A simbologia é essa daqui. É um quadrado, um retângulo, onde eu tenho as entradas e as saídas. Bem simplificado. E para um latch NOR, é o primeiro circuito, porque ele não é invertido. Para um latch NAND, é o segundo circuito, porque como a gente viu na tabela do NAND, ele opera com as entradas em 0, ele é invertido. Isso é chamado de lógica ativo baixo. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de aplicação agora para os nossos latches. O primeiro deles vai ser um circuitinho de alarme. Ele é bem simples. Basicamente, eu tenho aqui um fototransistor e aqui pode ter um laser, alguma coisa assim, que está alimentando o sinal desse fototransistor, de forma que os 5 volts que estão aqui passem reto. E aí eu vou ter uma tensão bem baixa aqui no S. Ele não está setando. Da mesma forma, o meu botão, os 5 volts que estão aqui, enquanto este botão estiver pressionado assim, passa reto. E aí eu vou ter 0 e 0. Esse latch aqui da foto é um latch NOR, porque ele não tem as inversões na entrada. Se ele é um latch NOR, então 0 e 0, ele mantém o último estado dele. Se o alarme não estava tocando, ele não vai estar tocando até acontecer de o meu 7 virar 1. Quando que o meu 7 vira 1? Quando cortar a luz chegando no fototransistor. Porque daí vamos ter esse sinal aqui que está passando reto, vai ser cortado e os 5 volts vão vir até aqui. O que faz com que esse nível lógico vire 1. Agora eu tenho 1 em cima, 0 embaixo, o latch setou. Ah, então a porta foi aberta, disparou o alarme, a porta foi fechada. Agora voltou a ser 0. Tem problema? Não, porque mesmo que volte a ser 0, o meu latch lembra que o meu alarme foi disparado e ele vai ficar tocando para sempre até a minha chave ser apertada aqui no meu SW1. Porque quando eu pressionar o SW1, aí eu vou cortar a alimentação, o GND, aliás, e esses 5 volts vão vir para cá, vindo um para o reset e desligando o meu alarme. Esse então é um exemplo de aplicação pro latch. Mais um exemplo de aplicação pro latch, só para concluir, vai ser o nosso debounce. Debounce é um circuito que basicamente remove trepidação de botão. Considerem o seguinte, quando a gente começar a trabalhar com circuitos contadores, por exemplo, um circuito contador, se ele perceber uma vibração no sinal elétrico chegando nele, ele não tem como identificar se aquela vibração é um sinal, um ruído, ou é um sinal dizendo para contar vários pontos para frente, onde cada pico é uma nova contagem. Então, esse tipo de circuito que a gente vai ver agora, ele é bem importante para resolver esse problema, de forma que toda vez que pressionar-se um botão, a vibração seja eliminada do contato do botão e faça com que o circuito só detecte uma vez o pressionamento do botão, a menos que você solte o botão
e pressione novamente de forma precisa, de forma que você queira pressionar o botão de uma forma repetida. Esse circuito, então, ele tem essa intenção de tirar a trepidação, a transição de tensão, e ele é assim. Ele, de novo, tem um latch. Nesse caso aqui, ele está utilizando um latch RS NAND. E ele está utilizando um botão aí, que ele é um botão, uma chave, que tem duas possibilidades. Ou ela está conectada com o pino 2, ou ela está conectada com o pino 1. Vai ter uma etapa de transição em que ela está trocando de uma chave para outra, do 2 para o 1 ou do 1 para o 2. Só que com esse circuito não tem problema nenhum essa etapa de transição, porque o intuito dele é justamente evitar os problemas causados pela transição. Vamos ver como ele funciona. De novo, nós temos 5 volts vindo aqui. E nesse caso, como ele é um latch do tipo NAND, a intenção vai ser que os nossos mais 5 volts, que aqui está chamado de mais VCC, seja sempre ligado, chegando nos 2 pinos. Quando eu não tiver nada chegando nos meus sinais 1 e 2, ou seja, na transição. Então, olha só. Quando eu tiver R1, quando eu tiver o pino 2 ligado aqui, do jeito que está atualmente no slide, eu vou ter esses 5 volts vindo, descendo, e ele vai descer pelo GND. Ele não vai chegar no S. Então, o S é 0. E o 1, que está em vazio, é 1. Portanto, o circuito na posição 2 está setado, porque porta NAND, latch de portas NAND, seta quando o S for 0. Se eu pressionar esse botão, durante a transição, enquanto não estiver tocando nenhum dos dois contatos, vai ter 1 e 1. 1 e 1 significa não faça nada, mantenha o que já estava. Quando eu descer até o 2, no momento em que tocar no 2, vai virar 0, o meu pino de reset, e então a minha saída também vai virar 0. Da mesma forma, se ele tiver uma perda de contato no pino de reset, ele vai lembrar que está 0. Portanto, o que acontece é isso aqui. Ele tem um sinal limpo nas transições, onde ou eu estou exatamente setado, ou eu estou exatamente resetado. Alguns podem estar se perguntando agora, mas por que a gente precisou colocar esse circuito ali de resistor de mais 5 volts nos dois exemplos, onde tinha um resistor levando para os 5 volts e o botão levando para o GND? É por causa do seguinte, ó. A gente viu lá no passado que circuitos CMOS não podem ficar com a entrada aberta. Nós precisamos sempre ter 1 ou 0 na entrada, não pode ficar com nada, porque nada em um circuito CMOS não é a mesma coisa que 0. Nada é o mesmo que eu não sei o que tem ali. Então ele pode oscilar entre 0 e 1 constantemente. Não funciona correto o circuito CMOS se ele tiver com nada. Para resolver esse problema de não podermos deixar as entradas em aberto, a gente usa os resistores de pull-up, que são aqueles resistores que eu coloquei naquele circuito. Aquele circuito funciona com os resistores de pull-up porque a entrada de um circuito CMOS, a entrada R, a entrada S, elas têm uma resistência interna muito, muito alta, do tipo milhões de ohms, mega-ohms. E os resistores de pull-up são resistores de quilo-ohms. Então, quando eu tenho
um circuito desse aqui, por exemplo, que está fechado no 2, é mais fácil os meus 5 volts virem para cá e escolherem o caminho do GND, porque o caminho do GND tem resistência muito baixa e o caminho do S tem resistência muito alta. Ele só vai escolher o caminho do S quando é o caso atual no meu pino de R, na verdade. Eu não tenho como ir para o outro lado porque está em aberto. E a resistência em aberto é infinita. Infinita é maior do que os mega-ohms do R. Então, isso é tudo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.